Fala pessoal, tudo bem? Está começando mais um Caxias Conversa, o podcast oficial da Câmara Municipal de Caxias. Meu nome é Rafael da Silva Carvalho e sou estagiário de jornalismo. E hoje a gente vai contar um pouquinho mais sobre esportes. Um que está cada vez ganhando mais espaço nas ruas de Caxias, a corrida. E hoje estou na presença de 3 pessoas que atuam em áreas diferentes. Então, comigo está a vereadora Marisol Santos, seja bem-vinda. Uma alegria estar aqui sempre, Rafael, que coisa boa falar contigo. Muito obrigado. O ultramaratonista Alexandre Silvestrin. Beleza, Rafael, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço por ter vindo. E a quiropraxista Jéssica Farina. Obrigada pela oportunidade também. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, eu gostaria de saber mais como que o esporte chegou até vocês? Como que essa questão de querer correr chegou até vocês? Ali, eu acho que tu é o nosso grande nome aqui, vai lá. Bom, eu já, desde criança, né, desde os meus, que eu lembro, assim, 10, 11, 12 anos, eu já corria. Corri provas curtas, até os 15 anos eu devo ter corrido mais de 100 provas, assim, rústicas, né, 5, 10 quilômetros. Fiquei um tempo parado com esse contexto, porque eu comecei a trabalhar, a faculdade e tal. Depois retomei, fazem 14 anos que eu retomei. Trabalho com corrida de rua, né? Eu trabalho com isso e pratico já há muito tempo, né? Uhum. Muito bem, bom, para mim nunca foi assim tão clara essa questão da presença do esporte, né? Eu digo na escola, muitas vezes não era nem a minha disciplina preferida, a educação física, não posso mentir para os meus aqui, quem me conhece, quem me acompanha, mas ela vem fazendo cada vez mais parte da vida, né? E principalmente a questão da corrida, eu costumo dizer, o Ali já me ouviu dizer isso algumas vezes, né? Ela é o esporte individual mais coletivo que existe, eu acho, porque a gente nunca está sozinho, a gente corre sozinho, mas nunca está sozinho, porque sempre tem um apoio da galera, tem um momento e um movimento de todo mundo por ela, né? Então, isso hoje, como parlamentar, corro, não muito, né? Corro um pouco, treino, acabei de entrar em um grupo também de assessoria de corrida, mas, na verdade, para mim, ela faz parte de uma pauta que a gente traz aqui para a Câmara de Vereadores e já trouxe em vários momentos, porque eu entendo que é isso, a gente precisa estar com um olhar muito focado no que está acontecendo na cidade, né? E a gente observa que os corredores de rua são cada vez mais gente preocupada com saúde, com qualidade de vida, com bem-estar. Então, esses assuntos também têm que estar aqui na Câmara de Vereadores, né? Uhum. Para mim também o esporte sempre fez parte da minha vida. Gosto muito desde criança. E pela minha formação em quiropraxia, então eu resolvi ir para a área do esporte. Então, fiz pós-graduação em medicina do esporte, justamente por esse grande número de atletas está cada vez maior. E a procura pelo bem-estar também está alta. Então, eu me direcionei para a área do esporte dentro da minha profissão. E tu também pratica corridas diariamente ou só na parte da... Só cuida dos corredores. Só cuida do pessoal. Eu faço atividade física, mas não é corrida, não. Aí fico só na assessoria ali de saúde mesmo. Entendi. E Alexandre, eu vi uma postagem sua que no mês de abril, no Strava, você foi o ranking número 1 mundial de distâncias. De distâncias. Conte um pouquinho mais sobre essa... Claro que eu venho de um projeto, um desafio. Uhum. Eu tenho um projeto e um desafio, que é correr... O projeto é o Projeto Inspirar, ele tem 5 pilares, e um dos pilares é o desafio de correr 367 maratonas ou mais no período de 365 dias. Uhum. Hoje, o dia 22, eu completei a maratona 317 correndo 317 maratonas nos últimos 316 dias, ou seja, mais de uma maratona, 1, alguma coisa por dia, né, as maratonas. E o objetivo, literalmente, é bater o recorde, né, chegar pelo menos no dia 7 de junho e estabelecer esse recorde. Só que, em consequência disso, eu tenho um alto volume, né, de corrida. Então, eu já passei mais de eu estou com quase 1.100 quilômetros dentro desse período de 22 dias. Provavelmente vou chegar a 1.600 quilômetros, 1.700 quilômetros nesse mês de abril. Então, foi uma consequência, essa questão do Strava, em virtude de eu estar com o desafio, com o projeto. Uhum. Deixa eu só fazer um adendo, assim, Rafael, para que as pessoas compreendam, a gente que está mais no meio, entende melhor, né? Mas quando o Alexandre fala sobre uma maratona por dia, a gente está falando de 42 quilômetros... 195 metros. 195 metros
Porque a gente fala maratona e a gente confunde o que é maratona, o que é uma corrida, uma São rústica. Silvestre, o pessoal acha que é maratona. Isso, aí tu diz, nossa, a pessoa correu a São Silvestre, parece que fez a maior prova do mundo e ela é uma prova... É um terço da maratona. Ela é muito menor que uma maratona, ela é 15, né? E aí, então, só pra gente deixar muito claro, assim, eu acompanho o Ali desde sempre, desde o início disso, com o coração apertado, inclusive, porque a gente fica até preocupado com um baita desafio, mas também conhece. E nós estávamos aqui antes da gente começar oficialmente, né, o podcast, falando sobre o fato de que uma pessoa que se conhece, como o Alexandre se conhece, por ser um educador físico, por ter toda essa preocupação, por já trabalhar também com assessoria, com corrida, ele também é alguém que se cerca dos melhores profissionais para poder aguentar isso tudo, porque nós estamos falando, então, de alguém que faz 42 quilômetros, 195 metros todos os dias e às vezes mais que uma por dia, né? Isso é uma loucura. E como que vocês conseguem encaixar essa corrida na rotina, tanto fazendo os 42 quilômetros, quanto trabalhando como vereadora municipal? Jesus! Como que vocês conseguem essa... Não é fácil? Eu no caso, eu estava antes estávamos gravando uma reportagem e tal, e a pergunta foi qual é a parte mais difícil do contexto. E a repórter provavelmente ficou esperando, é correr os 42 todo dia. Não, a parte mais difícil é a rotina do dia. É conciliar a rotina, que é correr os 42, são 4 horas e meia a 5 por dia, sem parar, não tem pausa, corre direto, né? Só que depois eu tenho uma rotina muito atrelada. Eu tenho um trabalho de musculação 2, 3 vezes por semana, pegar a filha na escolinha, levo na escola, trabalhar em casa de tarde. Final do dia eu trabalho das 5h30 às 8h30, são 3 horas de trabalho. E depois ir para casa, tem família e tal, chego em casa às 9 horas, então é bem puxado. Mas eu não estou mencionando os dias que eu tenho quiropraxia, fisioterapia, massoterapia, um exame de sangue ou um exame cardíaco ou alguma outra questão, alguma demanda que eu tenha do projeto também, né? Então é bem complicado. Eu diria que o mais fácil é correr. Que loucura, Vereadora né? Marisol. Eu não sei nem o que sobra daí depois disso, né? É puxado. Eu ia dizer que a minha vida é uma correria, agora eu achei que ficou até leve. Mas é também. Não, eu acho, claro, nós estamos em patamares absolutamente diferentes, né? Enquanto alguém faz 42, eu faço 5, 6, 7, assim, em treinos 2 vezes por semana, pelo menos. Mas a intenção, nesse sentido de buscar um pouco mais de saúde, é muito semelhante. E é muito difícil a gente incluir na rotina, porque nós temos muitos atendimentos, tem o acompanhamento, tem as agendas, então são agendas cheias de manhã até o fim do dia. Nós estávamos outro dia, eu e o Ali, estava pedindo a ele, assim, que é uma referência para mim, algumas indicações até, preciso também fazer musculação, porque como a gente falou... Reforço é importante. O esporte exige, né? E ele tinha me chamado a atenção para isso, para fazer reforço também. E aí, quando? Porque, ok, eu corro no treino que a gente chama o CLT, aquele, né? O CLT. O treino CLT é às 5h30 da manhã, né? Porque a gente consegue correr, depois ir para casa, tomar banho e trabalhar efetivamente. Sim. Então, tem uma galera que faz isso já. Num espaço incrível que está funcionando muito bem, que é lá no Világio, né? Que abre as cancelas, libera para a gente correr lá e deixar o carro lá dentro das 6 às 10 da manhã, legal. Com banheiro, com estação de alongamento, de hidratação, enfim. Então, muita gente vai para lá nesse muito cedinho. E para mim é o horário que hoje dá para fazer, assim. Porque se deixar para o fim do dia, para o início da noite, a gente sempre vai ter alguma outra agenda, algum outro compromisso, vai estender alguma coisa, então é um pouco complexo. Mas o nosso convite, eu fui convidada para isso, assim, internamente, não faz tanto tempo, mas é para que as pessoas se encontrem mesmo nesse lugar, né? Se eu faço esses meus 30 minutos, 20, 30 minutos de corrida e isso funciona bem para minha cabeça, fico imaginando o Ali, que faz as 4 horas e 30, né? Como é que funciona isso? Sim, nossa, demais. Alinha, né? O pensamento da gente, demais. Assim, né? E vai desenvolvendo. É uma adaptação fisiológica, né? Mental, física, né? Estrutural, mas essa adaptação mental é muito legal. Tu vai criando resiliência, né? E autoconfiança, vai reforçando a mente, né? Então, acho que a questão da resiliência é o mais importante. Tu vai desenvolvendo isso dia a dia. E como é todo dia... É como se ele fizesse parte do meu relógio biológico, né? Já correr esses 42. O dia que eu parar, eu vou pensar, e aí agora? O que eu vou fazer? Não, é brincadeira, mas é mais ou menos por esse lado. Claro, né? Que é um hábito, né? É um hábito. E outra coisa que a vereadora Marisol falou, que é importante, né? Eu faço meus 5 quilômetros e tal. Ela não tem... Eu tenho um projeto
chamado inspirar, né? Então eu tô focado em trabalhar isso também, né? É um dos meus nortes, né? Mas já parou para pensar, vereadora, sobre isso? Quanto tu inspiras outras pessoas? Não tem ideia. Não tem ideia. E inspira, com certeza. É lindo pensar. As pessoas dizem muito isso. Nossa, eu estive correndo, comecei a correr, que legal que eu te vejo lá cedo. Claro. Então, o quanto a gente pode ser, né? Fazendo coisas simples que a gente faz pra gente, né? Não tá fazendo pra mostrar pra ninguém, mas o quanto de alguma maneira inspira, É né? o famoso postar, né? Hoje em dia, se não postar, Não valeu? Não valeu. Mas eu acho que o postar, eu acho importante, sim. Porque a outra pessoa vai ver, ela vai entender, ela vai querer fazer igual daqui a pouco. Se é uma coisa do bem, se é bonito, se é bacana, por que não, né? E aí tem uma coisa que a gente fala muito, né? Que é o primeiro passo, aquele, né? Outro dia que eu falei que estava conversando, encontrei o professor Lázaro Velasquez aí, que é lá, conheço há muito tempo, assim, que ele disse, né? Não é a velocidade do passo, o mais importante é o primeiro. Né? Que quando tu diz, poxa, mas eu só faço 2 quilômetros, alguém vai dizer, não, mas eu só faço... Faz muito mais do que 90 e tantos por cento, talvez, demais. da população, né? Sim. Que é o sair de casa e começar a se colocar. Com certeza. E aprender os seus limites, né? Tem muitos atletas que, então, o Alexandre, né, me envia para mim atendê-los. E o que a maioria fala é sobre ele. Meu Deus, olha o que ele está fazendo. Que é uma inspiração realmente. Porque o que falta muito, que eu observo assim, no meu dia a dia de atendimento desses atletas, é que falta muita rotina, falta muita força de vontade. Existe desculpa para tudo. Né? Então, o Alexandre acaba sendo a referência de muitos deles. Muitos mesmo. Olha ali o Alexandre fazendo, né? Tudo isso. Então, eu também posso. Né? Nem que seja 2, 3, 5 quilômetros. Mas ele está servindo de inspiração para muita gente mesmo. Claro, com certeza. Isso ajuda, sim. Ajuda. E quem acompanha, né? Tu falou que acompanhou nas redes e viu essa postagem do Strava nas redes. Quem acompanha nas redes sabe que quando o Ali está correndo, vira e mexe, tem outras pessoas treinando ali, fazem alguns quilômetros para acompanhar. É difícil o dia que eu não corro sozinho também, é bem legal. É isso, vai bem dando bacana. um gás, né? Para as pessoas também de te acompanhar. Nossa, né? ontem eu fiz 2, né? Fiz de manhã e fiz de tarde. Era muita gente, assim, de manhã e de tarde. Vocês ouviram, né? Isso significa 84, 84, 400. Vocês ouviram 10, isso aí? Esquece os 400. Isso aí, 84 e 400. Vocês calculem aí. Dá pra ir e voltar de Bento. É uma loucura, Dá né? pra ir e voltar. Dá pra ir pra Veranópolis. Terra da minha esposa, a família dela. Dá pra ir pra lá. Terra da longevidade, tá claro aí, ó. Tá claro ali, Vamos ó. correndo pra lá. Jéssica, as pessoas, quando praticam esportes, elas acham que é só praticar. Sim. Mas elas não cuidam também da alimentação e do corpo. A gente passa muito tempo também em pé e sentado e muitas vezes a gente acaba ficando de mau jeito. Poderia explicar as principais vantagens da tua profissão, no caso, né? Então, assim, realmente o pessoal acha que é só começar um exercício. Seja ele qual for, né? Hoje a gente está falando de corrida em específico. Mas qualquer coisa que a gente for colocar na nossa rotina, a gente tem que ter por trás outros profissionais para evitar lesões, que é muito normal a gente se machucar. Ainda mais quando não tem um acompanhamento. Né? Então, é necessário fazer uma avaliação. Daqui a pouco a pessoa também tem que ver se não tem nenhum problema cardíaco aí para iniciar uma corrida. De preferência, não iniciar esse projeto sozinho. Tem muita gente especialista aí por aí, como o Alexandre, né, que também tem o grupo dele de corrida. Então, tem que procurar essa outra parte por trás de tudo isso, porque a gente já tem a nossa rotina aqui no dia a dia. Ou ficar muito em pé, ou ficar muito sentada. Má postura faz parte do nosso dia a dia, isso é normal, né? Sim. Então, o profissional, falando da minha profissão específica, então a quiropraxia, ela entra nisso tudo para ajudar o atleta. Vou pegar o exemplo do Alexandre, a gente se vê semanalmente. Toda semana a gente se vê. E eu tenho certeza que eu estou ajudando muito ele. Logo que ele chegou para mim, eu disse, meu Deus, e agora? Né? Eu já imaginei que no caminho ele fosse se arrebentar, ia estar sempre lesionado. E hoje eu vejo a importância do meu trabalho com ele. O resultado que ele tem, e eu sei que eu faço parte disso. Então, para todos os atletas que pensam ou que já estão praticando, é importante ter acompanhamento por trás. Tá? Para melhorar a mobilidade, flexibilidade, performance, e evitar lesões, que é o principal.
Evitar lesões, que é o que eu mais vejo no consultório é lesão. Porque aí, vamos lá, o pessoal só corre. Aí falta o reforço muscular. Aí falta um alinhamento, falta uma liberação miofascial. E aí o que vai resultar é lesão. E muitos tendem a ter que parar realmente de praticar o esporte. Sim, começa com toda a vontade, já sai fazendo, aí na primeira, uma canelite, uma fascite plantar, não sei o quê. É complicado. Eu costumo dizer, né, quem começa com corrida, principalmente a corrida, são 4 fatores principais, primordiais, né, ao meu modo de ver. O descanso, o sono, ele é básico. Né? Eu preciso de 7 horas e meia, 8. Tem muito estudo sobre o sono, né? O pessoal acaba criando aquele mito das 8 horas, mas talvez 6 a 7 horas bem dormidas, né? Com um sono de qualidade já basta. Mas para mim, em torno de 7 horas e meia, 8 horas. É o primeiro ponto. O segundo, o treinamento. O trabalho de reforço, o trabalho de mobilidade, flexibilidade, soltar a musculatura, deixar a articulação mais móvel. É importante, mais reforço, né? Um reforço muscular. O componente alimentação, suplementação e hidratação é fundamental para quem corre, porque o corpo é que nem um carro, né? E ele precisa de óleo, ele precisa de água, ele precisa de combustível. E é alimentação, suplementação e hidratação. E o quarto fator que é primordial para mim, que é fundamental, eu chamo de ajuste e alinhamento corporal. A massoterapia, a fisioterapia e, no meu modo de ver, por isso que a Jéssica está aqui hoje também, eu fiz questão de convidar ela, que é, para mim, o profissional mais importante para o Alexandre, para o que eu estou fazendo, que é a quiropraxia, que é o que garante a minha integridade física diária, mesmo fazendo o alto volume, né, que eu venho fazendo. A Jéssica poderia explicar mais o que seria quiropraxia, para quem não conhece? Sim. Conhecer um pouco sobre a... Tá, então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho então de mim rapidamente, né? Eu já sou formada há 18 anos em quiropraxia. É uma graduação, muita gente tem dúvida nisso, tá? Mas a quiropraxia ela é uma graduação, mínimo 5 anos de estudo numa faculdade, tá? Depois disso, então, eu me especializei em medicina do esporte, para ir para essa gama de atletas mesmo, tá? Mas a quiropraxia, como é que ela funciona? Principalmente alinhamento, a gente foca muito em coluna vertebral, mas trabalhamos também com todas as articulações do corpo, tá? O que é esse alinhamento quando a gente fala? No dia a dia a gente acaba tendo muitas compensações, por sentar errado, por dormir errado, por carregar um peso errado, pela rotina que a gente tem. Então, a quiropraxia ela vai nos ajudar a diminuir dores musculares, dores articulares, fazendo esse alinhamento, deixando o corpo... Eu sempre digo para os meus pacientes, a gente vai fazer uma geometria e balanceamento. Tem que estar tudo funcionando bem e no seu lugar. Para daí sim, para a gente ter uma melhor qualidade de vida, bem-estar, mobilidade, flexibilidade e diminuição de dores. Tá? Então, a quiropraxia ela é uma gama... Ela pega várias coisas aí, tá? Mas a gente foca muito em coluna. Coluna e as articulações no geral. E também... Não são todos os quiropraxistas, mas eu entro um pouquinho na área ali de liberação miofascial, com várias técnicas, né? A gente tem a liberação feita manual, instrumental, ventosas, o dry needle, que a gente chama que é o agulhamento a seco, o tape, que é a bandagem elástica. Então, tem várias coisas que são feitas durante a consulta. Mas a gente foca muito ali em questão do alinhamento vertebral mesmo. E como que funciona essas liberações que você comentou agora? O que é o miofascial? É músculo, né? É o músculo. Sabe aquela tensão que a gente tem às vezes sobre os ombros, que tá tudo dolorido, tá tenso? Quem tem? Quem tem? Então, zero. Esse é um exemplo, né, da musculatura muito tensa, muito rígida. Daí isso faz com que as nossas articulações elas não trabalhem 100%, porque tem algo que está prendendo elas, que está segurando. Então, a gente vai fazer essa liberação para a articulação voltar a trabalhar 100% do que ela pode entregar. Daí sim, daí entra com as terapias ali, ventosa, ou é feito manualmente, instrumental. Aí são feitas técnicas. Dentro do que o paciente apresenta, ele sempre é avaliado individualmente. Então, cada técnica ali eu vou decidir conforme o que o paciente apresentar. Beleza. E Caxias do Sul cada vez mais está crescendo nesse âmbito da corrida, né? E a vereadora, uma das pautas que ela é incentivar a corrida. E tem
Você poderia falar um pouco mais sobre isso também? Claro que sim, Rafa, com alegria. Na verdade, assim, a gente, como eu falei, é uma demanda que veio muito das pessoas e que a gente também praticando e acompanhando grupos de corrida, a gente vê a necessidade. Vamos lá, a gente quer correr, mas aí se não tem uma iluminação razoável, principalmente nós mulheres, zero segurança, né? Então é uma compensação. A gente vai ter que descobrir quais são as necessidades. Algumas ruas que poderiam ser fechadas, como já aconteceu aqui na cidade, né? Ter o fechamento de algumas ruas para dar mais segurança em alguns dias e horários. E aí começamos a nos mobilizar muito em relação a isso. Algumas corridas que já são importantes, que já são referência aqui, mas que os organizadores mesmo entendiam que era importante que elas estivessem num calendário oficial de eventos do município, porque hoje o calendário de corridas é muito extenso, né? Mas... E para os corredores também, a questão de escolha, de definir qual que eu vou, qual que eu não vou, qual que eu consigo me inscrever, o que vai dar tempo, enfim, é importante que a gente também tenha elas já incluídas em um calendário oficial. Então, isso também a gente incluiu algumas dessas provas. Acompanhamos muito o que eu estava falando antes desse espaço criado, mérito total ali do Világio Caxias, que é o Pista Livre, né? Mas que começa numa discussão, numa conversa nossa. Marquei um dia para conversar no shopping, porque a gente via muita gente correndo lá dentro. E aí, olha, não temos nenhuma ingerência, que é um espaço privado, né? Vocês fazem como queiram, mas assim, vocês têm alguma ideia, estão pensando em alguma coisa? E aí o superintendente me disse, não, Mari, que legal que tu veio justamente agora, a gente está pensando em pintar a pista, em demarcar, para facilitar essas pessoas que vêm correr, porque é um ambiente seguro, né, fechado, plano, que é uma delícia, o tapetinho, como a gente chama, é uma delícia, e vinha tendo essa procura, eles estavam tendo esse entendimento, e aí a gente começou, pois é, mas e aí estacionamento, deixar o carro aqui dentro, puxa, e os banheiros, aí fica tudo fechado, e aí, enfim, foi se construindo, veio um outro apoio, né, que foi o apoio da Unimed, para efetivamente transformar num espaço que a gente vai correr, das 6 às 10, tu entra, passa lá, pode até pegar teu ticket se tu quiser, mas quando sair vai estar aberta, cancela, então teu carro com segurança lá dentro para te fazer o trecho, e ficam, né, abertos os espaços para te sair, correr na rua e voltar ali também, né? E aí com hidratação, enfim, todas essas pautas a gente foi construindo, assim. E para mim, Rafael, hoje, talvez a mais importante que a gente tenha conquistado, uma parte, ainda falta outra, foi a inclusão do Clube de Corredores no Conselho Municipal de Mobilidade. Porque quando a gente fala sobre isso, o número de corridas de rua e o número de corredores a qualquer momento. Se a gente sair agora na rua, a gente vai ver gente correndo. Se a gente sair à noitinha, mais ainda. Se sair cedo, mais ainda. Então, quando a gente fala da mobilidade da cidade, os corredores fazem parte disso. E vão discutir isso. Então, como não estar nesse conselho que discute, né? Então, nós vínhamos conversando desde o ano passado, conseguimos que a primeira etapa, que foi uma aprovação dentro do próprio conselho, indicando que tenha um representante da associação, né? Que é o Clube de Corredores, e também um do executivo, que no caso é a Secretaria de Esporte e Lazer, vem essa indicação. Agora esse projeto vem do executivo para casa, e nós aqui, eu tenho certeza, vamos articular para uma aprovação por unanimidade também. E... Bacana. Na corrida, quer falar? Pode? Não, bacana, não só. E Marisol? Quer dizer que era bacana. Não, E é necessário, né, Ali? Poxa vida, quando a gente está falando de mobilidade... E não só de corredores, né? É que o corredor nós identificamos de uma forma muito mais clara. Mas tem muita gente que caminha. Exato, também, exato. Né? Caminha como um formato de um exercício físico, exato, de uma atividade né? física. Ela não está caminhando porque ela está se deslocando, se movimentando de um local para outro simplesmente por alguma necessidade. Não, porque ela estava realizando uma atividade física. Então, esse número é muito maior daqui a pouco do que nós imaginamos, né? Exatamente. E precisa ser ouvido, né? E a mobilidade urbana depende de todos os fatores, né? Exatamente. E isso também aumenta o turismo de Caxias, né? Pessoas de outras cidades vêm correr as provas que tem. Então, acho que juntando tudo isso... Claro. Desenvolvimento econômico total. Quando a gente vê uma prova... Agora, quando a gente teve aqui, não faz muito, o Reveza Caxias, nós tínhamos 1.800 atletas só no Reveza, né? Mais os 700 da caminhada do autismo. Imagina... Quanta gente que não é daqui. Quanta gente que veio, mas aí precisou almoçar num restaurante, ficar num hotel, um Airbnb ou sei lá, qualquer coisa parecida. A gente estava no MCC, Ultramaratona Caminhos de Caravaggio, que é Farroupilha, e nós fomos acompanhar, né, a largada. Tô passando, conversei com uma moça que estava do meu lado, assim, e ela com um sotaquezinho diferente, né? Eu disse, na quinta-feira, eu disse, tá, tu veio para correr? Ela disse, sim, acho que ela foi fazer os 75, sei lá.
muitos quilômetros, que eu não me lembro exatamente. E aí ela tinha esse sotaque e eu disse, mas tu é de onde? Roraima. Nossa. Vamos lá. Ela ia largar, isso era quinta, ela ia largar, sei lá, sábado, não me lembro quando era exatamente. E ela já estava aqui na região. Então, é turismo absolutamente, ela turismo deve ter desenvolvimento comprado alguma econômico. roupa, porque aqui é frio, ela deve ter se alimentado em algum local, um restaurante. Ela visitado deve ter lugares bonitos para levar fotos, né? Isso, fotos, né? Ela vai divulgar isso lá também, ela vai... É toda uma questão lá. Ela se hospedou em um determinado local, então a economia gira, né? Muito, muito. O turismo esportivo tem sido... sensacional. Tem mudado muito a nossa realidade Tem aqui. que se ter um olhar, né, com carinho. A própria meia maratona de Caxias do Sul, eu organizei as edições de 2017, 18 e 19 ali. A meia maratona de Caxias chegou a 1.600 atletas. O ano passado ultrapassou 4.000. Esse ano eu acredito, né, que vai perto de 4.500, 1.500 pessoas. É muita gente. É muita gente. Que nem eu brinco, né? São muitos pares de tênis, né? No mesmo local. É muita gente. É muita gente. Então, e até isso, vamos lá? Até os pares de tênis. Isso. Até as roupas de corrida. Até os profissionais que vão ser necessários para isso tudo. Quer dizer, é um movimento, Não, né? a economia que se faz. gira demais. E é um esporte também muito inclusivo, né? Sim, com certeza. Consegue desde criança, talvez, eu não sei qual que é uma idade mínima que vocês recomendam, mas tem muita corrida kids por aí, né? As crianças começando também. devagarinho. E até gente mais A minha filha velhos, com né? 4 meses já corria. Ela participou de uma corrida, nós ficamos em penúltimo lugar. Era uma corrida com um carrinho de bebê. Olha que amor. E ela ganhou a primeira medalha que ele tá dela. contando uma história que vai meses. ser Então, desde com 4 meses ela já tinha uma corrida. Olha que loucura. Então, desde Filha de peixe. 4 meses, 4 meses já dá. Se a mãe autorizar, claro. Claro, sempre. Se não, a mãe e a gente autorizar. vê... É lindo isso que tu falou do esporte e da corrida como uma junção de família. Eu, por exemplo, conheço muita gente que corre, a mãe, o pai, a filha e agora, sabe, a neta no caso, enfim, todo mundo junto. E quantas provas lindamente, né? Na última meia eu fiquei na entrega das medalhas, aqui eu estava no staff. Não quero mais ser staff, acho que eu corri mais no staff do que correndo. Pega uma prova, pega não sei o quê, enfim. Então já vou sempre fazer só a minha prova mesmo. Minha prova. Mas como a gente vê assim muitos chegando e aí o filho vem junto, vem no colo, acompanha. Então é um esporte inclusivo, democrático, não tem essa questão da preocupação com a idade. E eu vou te dizer, Rafael, nem com a quilometragem. Eu tenho dito isso para os meus parceiros, para as pessoas mais perto. Quando eu vou correr no treino esse das 5h30, a gente chega lá, está todo mundo neblinão, não se enxerga quase a pessoa do teu lado, mas enfim, estão conversando e dizem, o que tu tem hoje? Eu tenho treino de tiro. Gente, não é tiro, né? Calma, devagarinho. De correr, de fazer o seu máximo em algum percurso, enfim. Não, eu vou fazer 12, eu vou fazer não sei o quê, eu vou fazer 5. Ninguém me olhou e disse, vai fazer só 5? Ninguém faz isso. Não tem essa expectativa, não tem essa comparação. É muito, claro que, obviamente, que um atleta de alto rendimento que busca performance, que é o pódio, lógico que sim, ninguém está discutindo isso. Mas tem muita gente que quer vencer a si mesmo. Vencer a sua cabeça, que manda ficar em casa hoje, que manda não sair para correr. Vencer a sua a cabeça que diz que eu só consigo fazer 2, 3, já vou morrer. Enfim, então é um esporte que é muito democrático mesmo, assim, e muito inclusivo, como tu disseste, sem dúvida. E tem muitas provas, inclusive, com atletas, pessoas com deficiência, claro. né? Tem A própria meia de Caxias tem várias categorias, é muito bacana. A gente viu até cão minhada, cão rida, né? Agora no fim de semana, não teve? Aí a cão rida da Brigada Militar. Ontem. Correndo com os seus cães. É legal. Eu acho que é isso, é um vínculo forte, né? O cachorro e o ser humano, né? Então, acho que é legal essa ideia. Ela é bacana. E teve, acho que, uma boa participação. Eu não participei e tal, até porque eu tenho 2 gatos. Eu também tenho um gato. E não levo a minha gatinha para sair, nem para correr. Não, os meus também não. Gato rida. Mas tu sabe que isso é importante a gente pensar no quanto as corridas, quando tu fala da inclusiva também, e quando a gente fala de desenvolvimento econômico, e fala de turismo, e fala de não sei o quê, mas a gente também fala da questão muito social. Que as corridas têm envolvido, né? Sim. Então, quantas corridas são por uma razão que
tenha uma relação Claro. com algo assim mais social. algo, né? Me lembrei agora da corrida que acontece em outubro, que é a Corrida pela Cura, Uhum. que agora vai estar na segunda edição. Segunda edição. Que a ideia também é essa, Pô, né? a ideia é bacana. Chamar atenção para o Outubro Rosa, é uma corrida rosa, chamando atenção para o Outubro Rosa. E eu participei da primeira e ver muitas mulheres que passaram pelo câncer. Eu posso, e eu tô lá caminhando ou Sim, correndo. caminhando. Então ela tem muitos outros envolvimentos, assim, né? Na Bacana. questão social também. E tem mesmo. E vocês conseguem ver uma participação maior das mulheres, principalmente Jéssica. Mulher se cuida mais que o homem, né? Sim. Procura muito mais se cuidar. No teu consultório, tu consegue enxergar isso também? Sim. A mulher, ela se preocupa muito mais e ela mantém o tratamento. Né? Ela faz bem certinho, ela vem, ela cumpre. O que ela promete, ela cumpre. E o homem já, vou ver, não sei o quê. Só que realmente o pessoal ele inventa muita desculpa para dar continuidade a exercício físico. Muita. Né? Então, o que eu falo muito para meus pacientes, tudo bem, Caxias tem morro, tem isso, a gente sabe como é que é Caxias, né? Então, procura um lugar adequado. Tem o Iguatemi, como foi falado muito aqui, né? Então, vai onde tem alguém que te incentive, que tu tem essa parceria. Eu atendo pessoas que vieram de fora, né, que hoje são moradores de Caxias, mas aí que começa, eu sou sozinho, eu não tenho ninguém. Muito, Inclusive, eu também conheço. tem, né, a gente tem um ali que eu atendo, que o Alexandre que me indicou. Ele não é aluno do Alexandre, ele vai começar a ser teu aluno, e ele é de Florianópolis, e ele veio para cá, Jéssica, mas eu não conheço ninguém. Ele disse, eu conheci o Alexandre, ele me indicou, né, te indicou, e agora eu vi que ele tá lá no teu meio, tá no meio do Alexandre, com um monte de gente. Então, a galera, gente, não tem desculpa, né? Vamos lá, vamos se incluir. Basta muita força de vontade de todo mundo, tanto homem quanto mulher, né? E o pessoal inclui muitas famílias quando tem as corridas aí, né? A gente vê as famílias junto. E isso é muito bom, é um incentivo, né, para todo mundo. E todos devemos nos cuidar. Homem, mulher, criança, seja quem for, né? Mas as mulheres, elas realmente se importam um pouquinho mais, assim, que os homens, né? Buscam, né? Eu acho esse apoio. O homem é mais difícil. Quando buscar é porque já tá complicada a coisa. Tá complicada a coisa, né? Não tem mais muito o que fazer. Não, mentira, tá sempre tem, assim, mas sempre a tem. gente dá um jeitinho, né? Dá um jeitinho, vai levando aqui, leva ali, mas dá para recuperar aí essa galera. Dá. Com certeza. Mas o Ali é essa prova pra gente, né? De que não tem desculpinha, assim. Não, dá pra dar desculpa. Todo mundo arruma de vez em quando uma coisinha ou outra, Sim, mas o Ali é não... complicado, bem complicado. Porque tu fica pensando, fazer tantas corridas todos os dias, a gente brincou antes, né, Rafael? Sobre chuva, sol, neve, o que tiver. E o que acontece? Eu tô numa fase que eu tenho aquele aluno que eu tenho que estar implorando ele para ele treinar. Isso chegou um ponto que me incomoda muito. Porque uma série de fatores. Primeiro, eu não tenho esse fator, então para mim isso é uma coisa que me agride, né? Segundo, tu faz um planejamento e aquele aluno não executa, então tu já perde a tua motivação da prescrição, do acompanhamento, em todo esse contexto. Então é muito difícil, sabe? Na fase que eu tô, correr todo dia, fazer o que eu tô fazendo e pegar aquela pessoa onde eu tenho que implorar para ela treinar é bem complicado, é bem difícil, não é fácil. E que tu percebe muito que é por falta de vontade. Falta de vontade. Não é por outras questões, Sim, né? condições todos, né? A pessoa tem todas as condições, todas as ferramentas possíveis, mas falta vontade, falta um incentivo, um objetivo, uma meta, né? É bem difícil. É uma briga interna, às vezes mesmo, Uma briga né? interna. Que é uma questão mental, obviamente. Quando tu Sim. chegar... Fico pensando como é que é isso, né? De tu estar no meio de uma prova e pensando, mas eu falta só... Eu nos meus 5, falta só Pra mim não 37, existe, só, tô quase ali. Pra mim não existe isso, porque eu crio gatilhos mentais. Eu tenho que escrever um livro sobre isso. Por favor, já estamos aguardando. É um Eu quero livro sobre autografado. isso. Com certeza. Gatilhos mentais. Eu vou desenvolvendo isso, então eu nunca... eu tô no quilômetro 7, eu não tenho isso na minha cabeça. faltam 35. Não. Eu trabalho por partes e tal, então eu tenho metas. Quando eu chego lá, exemplo, nos 33, 34 quilômetros, eu já estou terminando. Na minha cabeça, isso acontece. Eu nem comecei, né? Pra te ter uma ideia. Eu nem comecei. Talvez nem acordamos ainda e o Alexandre já tá Mas são correndo. gatilhos mentais, é bem interessante isso. E funciona.
Funciona bastante. Gente, eu queria fazer só um convite para as pessoas. Acompanhem, que nem nós, eu e o Rafael e a Jéssica, já acompanhamos as redes do Ali, né? Sim. Acompanhem, conta para as pessoas como é que te acompanham no Instagram, porque eu acho sensacional. É. Eu dou risada muito às vezes, inclusive, em várias situações. Tá correndo com chuva, como é que faz? Não é fácil. Azar, diz ela. A Helena, sim, minha filha. A filha. Sim, é bem bacana. Eu corri, tipo, inverno. Eu peguei o inverno inteiro. Eu comecei dia 11 de junho, então eu peguei o inverno inteiro, os 3 meses de inverno. Aqueles 2 dias de 0 graus lá, eu peguei, né? Então eu peguei dias de 3, 4 graus com chuva. Que beleza. Onde eu tive que pegar água quente e molhar as mãos para poder aquecer as mãos, porque estava muito frio. Então eu peguei dias bem ruins, assim. O pessoal me questiona, né? Agora que começa a esfriar vai ser melhor, né? Com esse calor. Eu disse, não. Muito melhor com calor do que com frio para correr. Isso eu posso dizer, porque é bem complicado. É muita roupa, é muita umidade, tu não consegue dar conta, né? É bem difícil. Então, pessoal, infelizmente está acabando o bate-papo, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta para cada um. O que o esporte significa para vocês e como que isso mudou a vida de vocês? Acho que podem, primeiro Jéssica, Olha, acho que é saúde, é bem-estar. Ajuda muito mentalmente também, né? Às vezes a gente tem algum problema, alguma coisa. Vai fazer esporte. Vai te dedicar a algo que tu goste, né? Não quer ir sozinho, convida alguém. Mas devemos fazer alguma coisa por nós. E o esporte, acho que é uma das coisas mais, não digo simples de fazer, não é nesse sentido, mas que nos faz um bem muito grande. E pro nosso organismo mesmo, é muito válido. Então, para mim, é de suma importância. Eu não faço corrida, como eu já te falei, mas para mim a musculação é essencial. Eu acho que o esporte dá para resumir nisso, assim. Eu acho que ele é transformador em todos os sentidos, assim, né? Para mim, no sentido psicológico, físico, mas também é transformador para uma sociedade, né? Quando se valoriza o esporte como precisa ser feito, assim. Então, para mim, a palavra que tem a ver com o esporte é transformação. Eu compartilho essa palavra aí. Eu acho bem legal. Acho que a corrida, o esporte transformam, né? Eu, antes de fazer, no caso da resposta, eu vou fazer uma pergunta, né? Para as pessoas que vão assistir e tal. Que vão ouvir. Se eu corro uma maratona todo dia, durante um ano, durante 365 dias do ano, por que uma pessoa, dentro de uma rotina de vida difícil, puxada, trabalho, família, né? Algumas necessidades, a gente tem que dar conta de tudo, né? Se eu faço uma maratona todo dia, por que não praticar atividade física 3 vezes por semana por 30 minutos? Por que não? Será que a pessoa não consegue? Ela não quer? Só que lá na frente a conta vem, né? Lá na frente vai vir a conta. Isso que a gente tem que pensar. E pensar de como eu quero estar daqui a 5, 10, 15, 20 anos, né? Tem que pensar nisso. E respondendo a pergunta, o esporte é literalmente a minha vida. Ponto. Só isso. Só. Puxão de orelha para todo mundo. Encerrando. Depois desse puxão de orelha, vamos lá? Mas não deixa de ser, né? Vou tirar o salto, quero botar um tênisinho e vou correr agora. E não é só corrida, né? São tantas... Né? São tantas possibilidades. As possibilidades são infinitas. Se encontra naquilo que tu gosta mais. Pode começar caminhando e aos poucos aumentando o ritmo. É o esporte mais barato, eu acho que é a caminhada. Não que a corrida seja barata, porque a corrida exige já alguns outros contextos, né? Mas a caminhada é um esporte, é uma atividade física, um exercício físico barato. Então, já começando por aí, né? Então, pessoal, acho que para finalizar, Marisol, vereadora, pode falar das tuas redes sociais para o pessoal também acompanhar um pouco do teu trabalho. Claro, galera, acompanhem, ajudem. A gente está aqui para trabalhar sob demanda muito, inclusive, né? Então, nos mandem as sugestões todas. @Marisol_Santos é meu Instagram. E tem todas as redes de TikTok, YouTube, tem tudo. Mas entrando pelo Instagram, já nos acompanha. A gente também pode encaminhar. Jéssica. A minha é Quiropraxia Jéssica Farina. Isso. E só para finalizar, queria te agradecer, então, a esse momento muito bacana, tá, Rafael? É importantíssimo falar sobre isso. Agradecer com enorme carinho a vereadora Marisol, porque ela, sim, ela está brigando pela causa. Não é causa só da corrida de rua, é causa do esporte aqui em Caxias do Sul, né? Então, agradecer a Jéssica, que é a profissional que me mantém nativa, literalmente. Ela garante minha integridade física para poder fazer o que eu faço.
E a minha rede social é @AlexandreSilvestrin. Me acompanha lá, vai ser bem legal. Temos uma jornada bem grande até o último dia. A gente vai estar lá. É isso aí. Ai, tomara que não esteja muito frio. Tô brincando. Pode ser que seja. Tô brincando. Sol, Pode ser que seja. Então, pessoal, o Caxias Conversa vai ficando por aqui. Eu agradeço a presença de todos, da equipe da edição, a equipe da Fox, que ajudou a gente nessa hora, a equipe de comunicação da Câmara de Caxias. Para acessar outros conteúdos, acesse TV Câmara Caxias do Sul. Eu fico por aqui e até a próxima.